Meus amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa feita nós estamos fazendo a pré-aula da nossa 8ª lição, que traz por título As Duas Testemunhas do Apocalipse. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, por nos conceder essa rica oportunidade, juntamente com o pastor Jean, que nos convidou para fazer a pré-aula. E eu acho meio difícil porque pesa muito a responsabilidade da gente estar dando as primeiras pinceladas antes de o professor ensinar no domingo, né? Mas alguma coisa que faltar aqui, certamente o professor irá completar. E que Deus abençoe a todos os nossos comentaristas, pastor Jean, pastor Gilvan, que por sinal ele é o comentarista dessa 8ª lição. Deus abençoe o professor Orivaldo, que também é um dos nossos comentaristas, que a graça do Senhor nosso Deus repouse sobre as suas vidas. E que Deus abençoe também os nossos colegas de leituras diárias, que estão aí fazendo as leituras diárias da semana. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amados irmãos, o textuário da nossa lição diz assim: E considerei as minhas duas testemunhas que, vestida de saco, profetize por 1260 dias. Apocalipse 3, verso 11, verso 3. A verdade prática diz assim: a verdadeira felicidade é quando estamos representando o reino de Deus na terra. Meus irmãos, e a leitura em classe está no capítulo 11, verso 3 ao 11 do Apocalipse, e que nós vamos ler essa lição, essa leitura. Depois falaremos sobre os tópicos que estão aqui comentados para nós melhor entender o assunto dessa lição. Apocalipse 11, verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar os céus, para que não haja chuva, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, e todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes farão guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos, línguas e nação, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinha atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles dias, 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Amém. Amados irmãos, eu confesso que eu não acho fácil explicar o livro do Apocalipse com tanta facilidade como muitas pessoas têm. Porém,
a gente entende um pouquinho porque a gente, ao longo dos anos, a gente vem lendo a palavra de Deus e a gente não fica confuso com as palavras que a Bíblia ensina, porque o Espírito Santo nos faz entender a sua palavra, porque a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Mas nós vamos falar aqui sobre como serão as duas testemunhas, né? É o primeiro item, mas antes nós temos a introdução que diz assim, ó: o tempo do verbo no grego é mudar para o futuro, para indicar o que acontecerá durante 42 meses, já mencionado por 1260 dias. Dias ou 42 meses. As duas testemunhas falarão da parte de Deus, vestida de saco. Vestir assim indica pesar e coração quebrantado. Como João trazem esses avisos solenes de julgamento, tem corrido muitos especulação a respeito de quem são essas duas testemunhas. Alguns interpretam como duas comunidades ou dois grupos de pessoas, contudo, a descrição é específica e trata-se realmente de duas pessoas, considerando Hebreus 9:27, ao homem que é ordenado morrer uma só vez. Com declaração absoluta, alguns identificam as duas testemunhas como Enoque e Elias, que voltaram à terra para morrer por não terem passado pela experiência da morte física. Por outro lado, levemos em consideração que os crentes que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento não experimentarão a morte. Eles serão transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, recebendo corpos imortais. Uma das hipóteses que a gente pode até não considerar é o fato de que essas duas testemunhas, seja Enoque e Elias, pelo fato de que eles não provaram a morte. Porque se fosse assim, também os que estiverem vivos no arrebatamento tinham que morrer. Porque, na verdade, a Bíblia diz que eles serão transformados num abrir e fechar de olho e não provarão da morte. Então, essas duas testemunhas verdadeiramente duas pessoas que foram ordenadas por Deus para profetizar sobre 1260 dias. E não é de admirar que as duas testemunhas serão martirizadas, porque desde o Velho Testamento nós vimos que todas as pessoas que denunciaram o pecado de uma nação, ou o pecado de um súdito, um rei, ou o pecado de outras pessoas, eles foram também martirizados. Nós temos, por exemplo, o profeta Elias, que foi perseguido por Jezabel por denunciar o pecado que ela cometia e o povo de Israel estava cometendo no tempo do rei Acais. Nós também temos o profeta Jeremias, que também foi jogado no calabouço por Zedequias, porque profetizou que Judá seria escravizado pelas mãos do rei da Babilônia. Eles não creram e então eles massacraram o profeta Jeremias, jogaram lá no calabouço, porque falou a verdade para o povo, a nação de Israel. E nós vimos também que Micaías, um dos profetas, que quando Josafá e Acabe reuniu, e que Acabe pediu ajuda do rei Josafá, o rei do sul, né, para ajudar o rei do norte, que Josafá era rei das duas tribos, né, de Judá e Efraim, de Benjamim, melhor dizendo. Então, eles se propuseram. Porém, Josafá tinha uma visão espiritual além da de Acabe. Então, ele disse, vamos consultar ao Senhor, se é da vontade dele, se ele permite a gente subir para tomar Ramote e Gileade. Então, o Acabe mandou convidar os profetas, e vieram todos os profetas na presença dele, profetizaram, dizendo que ele poderia ir, que Deus entregaria Ramote e Gileade nas suas mãos. Josafá ficou olhando assim, aquelas profecias, tudo encaminhada de um jeito só, e disse, não tem mais nenhum profeta pelo qual podemos consultar ao Senhor. Aí o rei Acabe disse, tem um aí, mas ele nunca fala bem de mim.
tem o Micaías, mas chama ele. Quando chamou o Micaías, ele disse: Micaías, o que você acha? Eu vou subir a Monte Gileade? Ele disse: pode ir, e o Senhor vai te entregar na sua mão. Mas Acabe ficou olhando e disse: você jura quantas vezes? Disse: eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Naquele momento, um dos profetas veio e feriu Micaías no rosto, e dizendo: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para vir falar na sua boca? E então ele foi coagido por aquelas pessoas, e o rei Acabe disse: leva e sustenta com pão de amargura até que eu volte em paz. Ele disse: se tu fores e voltar em paz, o Senhor não falou por intermédio de mim. Então Micaías tinha uma certeza muito grande, porque ele falava aquilo que o Senhor colocava na sua boca. Nós temos vendo também no Novo Testamento, já quando João Batista profetizou os pecados de Herodes, porque ele havia tomado a mulher do seu irmão. Ele então revoltou, a mulher de Herodes revoltou com a mensagem do profeta João Batista e mandou que eu fosse decapitado. Mas mesmo assim ele continuou falando a verdade. Então, ninguém que Deus usa, seja para profetizar ou pregar a palavra, a mensagem da Bíblia, como ela é, ele vai ser desprezado por alguém, perseguido por alguém. Mas o importante é, a Bíblia diz que é melhor sofrer, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriar e mentindo disser todo mal contra vós por minha causa. Sabei que é grande o vosso galardão no céu. Aleluia. O item 1 diz assim: como serão as duas testemunhas? Elas serão dotadas de poder, poder extraordinário. Elas terão o poder de Deus para fazer parar de chover, para transformar a água em sangue. O que elas quiser fazer, Deus outorgou a ela a oportunidade de fazer, porque elas vieram para ser testemunha na grande tribulação. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender que quando Deus tem um propósito, Ele envia e Ele capacita. Então as duas testemunhas virão para pregar para aquele povo no momento da grande tribulação, e elas vão ser desprezadas, mas a sua palavra terá um grande valor. 1 e 2, o testemunho falarão, as testemunhas falarão a verdade. Deus enviará duas testemunhas para pregar o evangelho e profetizar a respeito do futuro. Terão um grande poder sobrenatural, como acabei de dizer, e exercerão o seu ministério no poder do Espírito Santo. E serão grandes ameaças ao anticristo e todos os ímpios durante todo o período de 1260 dias, e neutralizarão os sinais e maravilhas. As duas têm o poder como Moisés e Elias. Assim diz a nota da Bíblia de Estudos Pentecostal. Amados irmãos, Moisés também teve o poder. Ele transformou a água em sangue lá nas 10 pragas do Egito, né? Elias também, ele fez fogo do céu cair quando Zedequias enviou o mensageiro dizendo: traga o Elias. Ele estava em cima de um monte, e a Bíblia diz que chegou o primeiro comandante com 50 soldados. Ele disse: desce daí, homem de Deus, porque Zedequias ordena que você vá à sua presença. E Elias disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os 50 que estão com você. E fogo do céu caiu e consumiu aquele comandante com os 50 soldados. Zedequias, então, inconformado, mandou mais um comandante com 50 soldados. Ele chegou e disse as mesmas palavras, e Elias disse assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os seus 50, assim como Deus mandou e consumiu o primeiro que veio. E fogo do céu desceu e consumiu também aquele segundo comandante com o seu grupo de soldados. E a Bíblia diz que Zedequias mandou mais um comandante com mais 50 soldados. E aquele comandante chegou ao pé do monte e ajoelhou-se e disse: ó homem de Deus, seja preciosa a sua vista, a minha vida e a vida dos 50 que estão comigo, e não aconteça como aconteceu com os 2 comandantes e os seus 100 soldados que vieram antes de mim, que desceu o fogo do céu e os consumiu. Aí Deus disse: Elias,
pode descer com esse. Aleluia. A Bíblia diz que na frente da honra precede a humildade, à frente da honra vai a humildade. Aquele comandante reconhecia que o poder que estava sobre o profeta Elias era o poder de Deus. Então ele desceu e diz as palavras que precisava dizer a Zedequias. Amados irmãos, nós devemos saber que quando Deus envia, Deus capacita, nós não podemos ter medo de falar a verdade. Eu vejo muitas pessoas que eles temem quando Deus dá uma mensagem assim de juízo, uma mensagem para alguém que precisa consertar, porque sabe que as pessoas vão revoltar, não vão aceitar a palavra. Mas nós não vemos na história pessoa ter, profeta de Deus ter boa vida, pastor que ensina a verdade ter a aceitação de todo mundo. Não, senhores. Aquele que quer fazer a vontade de Deus precisa contrariar os sistemas atuais, contrariar as pessoas que querem viver segundo a sua vontade. Porque para entrar no céu, só entrarão os lavados e remidos no sangue de Jesus e que aceita a palavra da verdade. Item 1 e 3, a semelhança de Moisés. Nós já falamos aqui, por que ele tinha semelhança de Moisés? Porque Moisés fez grandes prodígios diante de Faraó, e elas farão também grandes prodígios diante do anticristo, que levantará para massacrar todos aqueles que professarem o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, aqui está explicado aqui sobre as duas testemunhas, o poder que elas têm sobre todas as coisas, porque Deus as ordenou para fazer tal coisa. As duas testemunhas serão mortas. O item 2. Como acontecerá quando houver terminado o seu ministério de 3 anos e meio? A besta que subiu do abismo guerreará contra elas e matará. Isso não acontecerá até que o seu trabalho tenha sido encerrado. Até lá serão invisíveis como a sua morte. Até lá tem sido, até que o seu trabalho tenha sido encerrado. Até lá serão invisíveis. Com a sua morte, o mal precederá e triunfar por um curto período. Alguns dizem que esta besta é o anjo do abismo chamado Abaddon e Apolion, em Apocalipse 9:11. Outros opinam ser o próprio Satanás transformado em uma trindade com as outras duas bestas do capítulo 13. Amados irmãos, ambos, Apolion e Abaddon, seu nome tem o mesmo significado, né? Que é destruição ou destruidor. Então esses dois espíritos maus, o Abaddon e o Apolion, será mensageiro de Satanás naquele tempo também contra as duas testemunhas. Os corpos das testemunhas jazerão na praça da grande cidade. Eu fico imaginando que essas testemunhas serão mortas, mas 3 dias e meio ficarão no mesmo lugar, não serão liberadas para sepultamento, elas ficarão ali. A grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi também crucificado, jazerão seus corpos mortos. Finalmente a besta matará as duas testemunhas e elas cairão onde caíram seu Senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Por que será que essa cidade será espiritualmente chamada de Sodoma e Egito? Porque as mesmas atrocidades que se realizaram no Egito e em Sodoma está acontecendo aqui também lá, onde os judeus estão habitando em Jerusalém. Por isso que diz, espiritualmente será chamada Sodoma e Egito. É porque as mesmas coisas que aconteceram no Egito, perseguição contra o povo de Deus, né? O juízo de Deus derramado ali no tempo do Moisés, também está acontecendo nesses dias das duas testemunhas. E também, por que é chamado de Sodoma?
porque Deus derramou também lá em Sodoma sua ira e o fundo daquela cidade subiu, como acontecerá aqui também no final da grande tribulação. Por isso essa cidade espiritualmente será chamada Sodoma e Egito, mas espiritualmente falando por causa dos acontecimentos que aconteceram também antes. O tempo que ficarão na praça, e os homens de várias tribos e línguas, nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Os corpos têm as duas testemunhas. Das duas testemunhas já serão expostos ao relento na praça da grande cidade por 3 dias e meio. Os cadáveres das duas testemunhas serão movidos de tal motivo de tal insulto, a fim de prolongar a alegria e feroz dos seguidores do anticristo por vê-los mortos. Aqui está dizendo que eles vão ficar tão felizes com a morte das duas testemunhas que vão enviar presente uns aos outros, dizendo graças que somos gratos porque ela morreu. Essas duas testemunhas que nos atormentou, graças ao anticristo que venceu, a besta que subiu do abismo as matou. Então, eles ali comemorando, mas haverá uma surpresa que as duas testemunhas elas vão ressurgir, vão ressuscitar e vão desaparecer. Então, aqui está dizendo a ressurreição das duas testemunhas, no nosso item 3 e 1. Os 3 dias. Depois dos 3 dias e meio, o Espírito vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E o Espírito de Deus, vindo de Deus, a ressurreição desses 2 profetas foi produzida por um toque de Deus. Deus é a fonte de toda a vida. O que foi feito não poderá ser sem uma intervenção divina. Sua ressurreição e ascensão produzirá profunda impressão sobre os judeus. Nunca mais poderão negar o nome e ressurreição desses 2 personagens. Deus, dessa maneira, as 2 testemunhas realizarão seu propósito principais mediante a sua morte e do mesmo modo que Jesus. Então, para muitos que alguns dos judeus, eles não creem em ressurreição. Vocês podem ver lá que o judaísmo ali tinha os grupos, né? Tinha os fariseus, tinha os saduceus e outros mais. E alguns deles não criam em ressurreição, uma parte cria, outra não. Mas aqui agora eles vão ficar convictos que haverá ressurreição, porque eles viram com seus próprios olhos as 2 testemunhas sendo ressuscitadas. Agora aqui no item 3 e 2 diz subir cá. A ressurreição de Cristo foi realizada na presença de amigos. Assim aconteceu com Elias, o tisbita, mas a ressurreição dessas 2 testemunhas se deu à vista dos seus inimigos. Diz que o último capítulo sempre é escrito nos céus. Assim, mediante a ressurreição dos 2 testemunhas, elas serão justificadas aos olhos do mundo. O testemunho dessas será considerado veraz, idôneo, verdadeiro e eficaz. Então, Deus jamais perderá para Satanás. Deus permite até ele um certo ponto, mas sempre a vitória é de Deus. Deus não perde batalha, ele nunca permitiu. Israel vem lutando, gente. Desde os tempos antigos, Israel vem guerreando, perdeu pátria, ficou sem nação. Depois Deus os levantou de novo e eles foram reconhecidos como um povo, como uma nação. E eles guerreiam contra grandes nações, mas Deus sempre tem estendido a mão para aquele povo, porque Deus tem um propósito especial com a nação de Israel. E aqui nós vemos a sessão das 2 testemunhas. As 2 testemunhas escutam uma voz do céu chamado
para subir, enquanto seus inimigos ficam atentamente, elas sobem sobre os céus, numa nuvem. É evidente que os seus inimigos também ouvem essa voz, e os que foram deixados para trás poderão apenas olhar para o céu, como os discípulos fizeram na ascensão de Cristo. Assim o nome de Deus é glorificado. Na mesma hora, isto é, enquanto se assiste à ascensão das duas testemunhas, um grande terremoto destrói a 10ª parte da cidade, matando 7.000 pessoas. Isto fará os presentes lembrar-se de mais alguns fatos ocorridos da ressurreição de Cristo. Amados irmãos, os fenômenos, os acontecimentos da grande tribulação, isso aqui é parte delas, né? Nós vemos que na semana vindoura, na lição 9, os outros irmãos farão a pré-aula e o professor ensinará sobre a mulher grávida e o dragão e a batalha no céu. São assuntos profundos, assuntos que precisam muito da nossa atenção, para nós não entrar em outras áreas, enquanto estamos falando um texto como esse. Mas que o Espírito Santo de Deus continue iluminando a cada um de nós, cada professor, cada um que vai lecionar a palavra de Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que Deus abençoe a todos e até a escola bíblica dominical, se Deus quiser.